O caso da mulher que mora em uma casa abandonada em São Paulo tem tomado conta da mídia brasileira nos últimos dias. O fato de sua origem ser um tanto quanto polêmica e da mulher usar uma espécie de pintura em seu rosto aumentaram ainda mais a curiosidade do público em geral. O mais estranho é que ela é uma foragida da Justiça dos Estados Unidos. Eu sou Ivan Lima e é um prazer ter a sua presença aqui no canal Fatos Desconhecidos. E vamos lá. Margarida Bonetti, a mulher da casa abandonada, é acusada juntamente com o marido de manter a empregada doméstica que tinha nos Estados Unidos em condições análogas à escravidão. A funcionária ficava no porão da casa sem receber salário e auxílio médico, além de ser agredida constantemente e de ser impedida de deixar o local por 20 anos. Muita crueldade, não é mesmo? René Bonetti, o marido, foi condenado a 6 anos e meio de prisão, além de ter que pagar uma indenização lá no território estadunidense. Margarida, por sua vez, fugiu para o Brasil na década de 90 e se estabeleceu em uma casa da família em Higienópolis, bairro nobre da cidade de São Paulo. Por causa disso, ainda não foi julgada. Você deve estar se perguntando, ora, se sabem onde ela está, por que o FBI não vem e a prende logo? É aí que está o principal entrave da situação. O Departamento de Investigação da Terra do Tio Sam não pode agir aqui como se estivesse no próprio país. Segundo o advogado Alexis Campos, apenas autoridades brasileiras têm jurisdição para executar a lei penal no país. Portanto, qualquer ação estrangeira para capturá-la em nossas terras seria uma violação da soberania brasileira. A intervenção de autoridades estrangeiras respeita uma série de acordos internacionais e, nesse caso, dependeria de uma colaboração com o Poder Judiciário brasileiro. Outra questão é que o Brasil, pela Constituição, não faz a extradição de brasileiros. Ou seja, nosso país não entrega brasileiros a outros estados, mesmo que sejam condenados ou suspeitos de alguma infração penal. Mas e aí, hein? Como é que ela pode ser presa, então? Bem, com as informações públicas e sem as particularidades do caso lá nos Estados Unidos, Margarida Bonetti não pode ser presa aqui. Se o trabalho análogo à escravidão foi tipificado lá pelo princípio da territorialidade, a prisão deveria ser feita lá mesmo. A alternativa para prendê-la seria, assim, então, o próprio Estado brasileiro se interessasse pela condenação da acusada e, por isso, começasse uma investigação do zero aqui mesmo no território nacional. Aí sim, ela poderia ser presa aqui. Só que aí, alguns detalhes do caso que ainda estão nos Estados Unidos precisariam ser checados. A gente consegue ver que essa história é complexa, tanto que rendeu um podcast produzido pelo jornalista Chico Felitti, da Folha de São Paulo, que deu muita repercussão. Se a gente levasse em conta uma investigação feita aqui no Brasil mesmo, então a mulher da casa abandonada poderia ter sido presa se as autoridades brasileiras tivessem aberto um processo contra ela até pouco tempo atrás. Ora, mas e o princípio da territorialidade? De acordo com ele, as autoridades com competência de punir uma pessoa são aquelas do país onde ocorreu o crime. Não? Certo. Essa é mesmo a regra geral. Mas há exceções. Segundo Lorena Bastianetto, presidente da Comissão de Direito Internacional da OAB em Minas, no caso de Margarida, há um elemento que muda todo o caso: o fato da acusada ser brasileira. Por conta disso, ela poderia ser denunciada criminalmente pelo próprio Estado brasileiro, se a ocasião se enquadrasse em 3 condições: Margarida estar em território brasileiro, o crime ser punível tanto aqui como lá, e ela não ter recebido perdão ou cumprido pena lá. E adivinha só, Margarida não se encaixa só em uma das condições, mas em todas as 3. Só que há um problema: a prescrição. O Estado tem uma espécie de
tempo limite para punir alguém por conta de alguma conduta depois que fica sabendo do crime. Em regra geral, o tempo de prescrição para o crime de reduzir alguém à situação análoga à escravidão é de 12 anos. Em outras palavras, assim que os crimes ocorrem, o Estado fica sabendo. O governo tem 12 anos para abrir uma investigação. Caso ainda fossem consideradas as lesões corporais de outros crimes, talvez o tempo aumentasse para 20 anos. Segundo Lorena, o governo teve noção dos crimes no ano 2000. Então, a investigação deveria ser aberta até, no máximo, 2012. Se considerassem os outros crimes, poderia ser iniciada até 2020, só 2 anos atrás. Intrigante, não? Margarida poderia estar presa se as investigações tivessem começado pouco tempo antes. Mas não foi isso que aconteceu. Por isso, agora há esse entrave na resolução do caso. Para falar a verdade, parece que nem os Estados Unidos nem o Brasil sabem exatamente o que fazer nesse momento. Os fãs de direito e de casos criminais devem estar se perguntando se ela poderia ser indiciada por tráfico humano. Mas, Ivan, que diferença isso faria? É o seguinte: a comunidade do direito internacional recomenda que esse crime seja imprescritível. Não há prescrição para ele. Bem, Lorena Bastianetto disse que pode ser uma possibilidade, mas que tem suas especificidades. Vamos a elas. Para ser considerado tráfico humano, a ação precisa visar algum benefício econômico. Outro detalhe que poderia ser provado é o do casal ter, desde o início, a intenção de levar a empregada brasileira para outro país para ali ser escravizada. Observando esses detalhes, fica bem difícil caracterizar o crime como tráfico humano. A senhora, antes de trabalhar para a Margarida, era funcionária dos pais da mulher. Nessa época, o serviço da empregada era completamente legal. A ilegalidade veio só anos depois. Tem outra coisa. Margarida e seu marido René tiraram o visto da vítima antes dos 3 irem para os Estados Unidos. Tudo bem que ele não foi renovado, mas o fato de terem tirado já diminui muito as chances do crime se encaixar em tráfico humano. Com certeza é um caso para os especialistas criminais ficarem de orelha em pé. O fato é que Margarida Bonetti está presa, não em sua casa, ou sequer em uma prisão. Ela está presa aqui, no Brasil. Enquanto estiver aqui, ela pode fazer qualquer ato civil normalmente, como, por exemplo, receber herança, emitir documentos, viajar e até denunciar para a polícia uma poda de uma árvore ilegal. Inclusive, esse último ato ela até fez recentemente. O que ela realmente não pode fazer é deixar o Brasil. Suponhamos que ela saia do nosso território nacional. Seria o cenário perfeito para o FBI. Ela não só perderia a proteção que tem contra a extradição, como poderia ser expatriada para os Estados Unidos. Como ela não estaria mais protegida pelo Brasil, seu país de origem, o Departamento de Investigação estadunidense, poderia pedir a colaboração de qualquer país para onde ela fosse. Seria fácil prendê-la. O modo como as viagens internacionais são feitas poderia até ajudar. Quando o passageiro escaneia o documento, a polícia de imigração tem acesso direto a listas de pessoas procuradas de instituições internacionais, tais como a ONU e a Interpol. Bastaria estar escrito em uma delas o nome Margarida Bonetti para ela ser presa imediatamente. Mas sabemos que a mulher da casa abandonada pode ser bastante esperta. Só o fato dela ter se refugiado aqui no Brasil já mostra seu conhecimento jurídico. Ela conseguiu burlar o sistema brasileiro e o estadunidense. Não é de se surpreender que ela também saiba disso e, por isso, não deixe o nosso país de maneira voluntária. Aparentemente, é um caso sem solução, ou, se houver alguma, com pouca probabilidade de acontecer. No final de tudo, o máximo que Bonetti vai sofrer são pressões sociais. Alguns protestos,
ou até mesmo futuros assédios da mídia. A Polícia Civil de São Paulo está de olho na situação e investiga um possível abandono de incapaz. Mas como assim abandono de incapaz? Bom, é porque muitos acreditam que a mulher da casa abandonada tenha problemas mentais, ou seja, não só a casa, mas também ela estaria abandonada. O filho e a irmã da mulher foram intimados a prestar depoimento. E caso sejam comprovados problemas mentais de Margarida, eles podem responder pelo crime de abandono de incapaz. Christian Dunker, psicanalista e professor do Instituto de Psicologia da USP, vê sinais de transtornos mentais em ações atribuídas a Margarida e avalia que há indícios de um processo delirante. Ele ainda cita o isolamento como forma de proteção encontrada por Margarida, que possivelmente pensa estar sendo vítima de perseguição. É como se a casa virasse um bunker ou algo do tipo. Ele protege a pessoa que pensa que sempre tem algo ou alguém querendo prejudicá-la. As pessoas que se aproximarem são potenciais perigos na cabeça da pessoa. Quem quer que seja, será visto como perseguidor. Muito intrigante esse caso, não é? Qual a sua opinião? Margarida tem problemas mentais? É preciso que ela seja presa pelo que fez nos Estados Unidos, mesmo estando no Brasil? O que você acha? Para conferir outros casos criminais interessantes, inscreva-se no canal, porque aqui sempre trazemos novos fatos. Obrigado pela audiência, fique com Deus e até a próxima. Tchau!